Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deixar uma breve palavra para os irmãos que se encontra no que a gente chamava de quinto evangelho, na minha época de adolescente, carta de Romanos, capítulo 8, versículo de número 18 em diante, amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos será revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Graças a Deus. A carta de Romanos é uma carta riquíssima. A igreja de Romanos era uma igreja bem primitiva, é uma igreja bem inicial. E então Paulo ele deu muitas admoestações, muitas instruções àquele povo que estava começando a caminhada como igreja. E os próprios romanos, a gente até aprende aqui na escola dominical, que eles esperavam pela volta de Jesus com muita firmeza, achavam até que Jesus viria naquele tempo. E é interessante que ele fala que não só a igreja, mas toda a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E algo interessante, irmãos, é que eu venho visto nesses dias, é que as pessoas perderam a perspectiva do dia do amanhã. Não sabemos se a pandemia vai acabar, não sabemos se virá guerra, como já está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, não sabemos como vai ficar a situação do nosso país, mas de uma coisa eu sei, assim como Paulo falou dessas questões, que a manifestação que se esperava, ele falou que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Então, essa palavra eu tenho guardado no meu coração, que apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido nos nossos dias, a gente sabe que tudo tem contribuído para o bem, porque a gente sabe que Jesus está às portas, que Ele está voltando e virá buscar a igreja amada do Senhor. Então, se há guerra, se há fome, se há crise econômica, se há problemas diversos no mundo, são apenas sinais de que o Rei dos Reis está por pisar na terra novamente, até porque a gente sabe que a segunda vinda do Senhor será nos ares, mas eu fico imaginando como a criação, o sedento do nosso mundo, nosso planeta, clamando pela vinda de Jesus, pela volta do Senhor Jesus, e que essa palavra, irmãos, fique no nosso coração. Continuemos a viver, continuemos a caminhar, continuemos a estudar, a trabalhar, a criar nossos projetos, a conquistar os nossos sonhos. E mesmo no mundo de crise, sabendo que em tudo que acontece está contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor. E se essas coisas estão acontecendo, irmãos, é porque a figueira vai florescer, é porque Jesus está às portas. E cada dia mais eu fico pensando, Senhor, será que estamos preparados? Porque em determinado momento o mundo vai sentir uma breve paz e simplesmente do nada Jesus volta. A gente pode estar aqui conversando hoje com os irmãos, trazendo uma palavra, e pode ser que também Jesus volte para cada um de nós. A gente pode sair ali na rua e sofrer um infarto, a gente pode sair ali na rua e Deus livre e guarde, acontecer alguma coisa com nossas vidas, seria a volta individual de Cristo.
mas pode ser que as portas do céu se abrem e nós sejamos arrebatados, irmãos. Então, a palavra que eu venho deixar para os irmãos é: se há crise, se há coisas ruins acontecendo, elas estão contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que aguardam por sua vinda. Guarda essa palavra no coração, irmãos. Vivamos como se Jesus fosse voltar 20 anos, mas tenhamos no coração que Ele pode voltar a qualquer momento. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.